sempre com um personagem especial para bater um papo com a gente. Nesta semana, um técnico que conhece o futebol do interior, não só o futebol do interior, né? Ele é um cara renomado no futebol brasileiro, mas assim, especial para nós, para nosso orgulho no futebol raiz, Moisés Egert, que tem história, é bicampeão da Copa Paulista, e o ano passado, rapaz, levou o Noroeste depois de muitos anos para o Paulistão, enfim, é um cara, é um personagem com uma história rica, foi jogador de futebol, tem uma história linda com o 15 de Piracicaba, é o Moisés Egert, que nós vamos falar, é um cara que eu admiro muito, que tem um trabalho espetacular, e nós vamos bater muito papo sobre a carreira dele, sobre esse amor ao 15, rapaz. É fácil um treinador, Fabião, que estava lá, levou o Noroeste para o Paulistão. Em vez de jogar o Paulistão, não, eu vou voltar no meu quinzão e vou lá para a Série A2. Bateu na trave esse ano, mas tá subindo, viu, Fabião? Nós vamos ter aí Moisés Egert, que é um cara da melhor qualidade, Fabião. É verdade. Boa tarde aos amigos que estão conectados na TV Ulisses, na Ulisses TV, para mais essa entrevista, mais esse programa Bate-Bola Raiz, mandando um forte abraço para o Moisés. A gente tem muito o que falar com ele, é um personagem importante do nosso futebol, não só aqui o estadual do estado, mas principalmente do Brasil também. Enfim, Ademar, começa tocando com ele aqui que eu vou acompanhando. Já tenho a minha pergunta engatada, mas eu deixo você abrir com o Moisés, por favor. Moisés, primeiro um grande abraço, minha profunda admiração por você, por seu trabalho, por essa história rica que você tem no nosso futebol no interior aqui de São Paulo. E eu quero começar já com isso. Um cara que venceu com o Noroeste. Levou o Noroeste depois de muito tempo para o Paulistão. Nós vamos ter o Moisés Egert em Bauru agora no Paulistano. Não, não vamos. Eu vou voltar para o meu quinzão, terceira vez, e vou tentar fazer o mesmo pelo 15. Conta para nós essa história, esse retorno, essa história rica sua com o 15 de Piracicaba. Grande abraço, satisfação em tê-lo aqui, Moisés. Boa tarde a todos, boa tarde ao Luiz, ao Fábio. É uma satisfação muito grande, obrigado pelo convite. Aproveitar a audiência de vocês e estar falando aí do passado, do presente, hoje que é o 15, e esse futuro aí, presente e futuro aí, que é a Copa Paulista, né? E você já tocou num assunto que já foi muito falado, né, Ademar? E eu acredito que, aproveitando a audiência de vocês, seja até importante eu falar novamente, né, porque foi muito questionado, principalmente por Bauru e aqueles que acompanham futebol, por que não continuidade? E a resposta ela é bem simples. Eu fiquei quase 2 anos lá e eu vi que foi um ciclo que se acabou. Entendeu? E eu sempre cobro dos atletas, tá, Ademar, que os atletas estejam por inteiro no trabalho que eu esteja. E eu via que acredito que existia possibilidade de continuidade, a gente estava se planejando para o Paulistão, e eu via que, por algumas razões, era necessário esse fim de ciclo. E logo na sequência, né, Ademar, eu me coloquei à disposição do mercado, e logo na sequência, sim, eu tive um telefonema, né, um contato do presidente Matheus e os investidores do 15 naquela época, né, acabamos nos acertando, aceitei esse projeto maravilhoso, moderno, de estabilidade, eu joguei no 15 de Piracicaba, né, e eu sou gaúcho, sou do Sul, e hoje eu moro em Piracicaba porque eu casei, né, então assim, futebol, muitas vezes você não tem a opção de decidir trabalhar num clube como o 15, do tamanho do 15, e estar em casa. E eu via também que esse momento era importante, por algumas razões pessoais e particulares, estar em casa. Então eu uni, né, estar no 15, voltar para o 15, eu acredito que seja um clube profissionalmente muito interessante para as minhas projeções de carreira também, e por questões pessoais particulares, estar em casa agora também é importante. Estou muito feliz de estar aqui hoje, estar comandante técnico do 15 de Piracicaba. Mas é uma satisfação enorme estar com vocês aqui. Ô Moisés, antes de se aprofundar mais no 15 de Piracicaba, e já parabenizando você por toda a campanha, a gente nota que você é um cara novo, é um treinador novo, que tem um baita potencial, tem um currículo extenso de grandes clubes que você passou e sempre com sucesso. Agora você tocou num assunto que eu acho muito legal e é importante tirar isso do profissional. É importante que o profissional, por mais que tenha apego
que tem uma história no clube, que tem essa sensibilidade que você sentiu que o final do processo teu ali estava finalizando. Porque é difícil se desprender quando você tem muito apego, quando você tem muito o calor humano da cidade onde você está trabalhando. Você tem essa sensibilidade, você sempre teve isso, ou a maturidade que te traz isso, Moisés? Fábio, perfeito, cara. Estava até escrevendo aqui, tem umas colinhas aqui para a gente não perder raciocínio, tá? Ontem eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Há 5, 6, 7 anos atrás, eu pensava de uma maneira com relação a planejamento de carreira. E hoje eu penso diferente, né? Eu penso na minha saúde mental, eu penso entendeu? Eu penso em estar feliz e aí você às vezes você não se você tem a opção, né, de estar no lugar que você queira e as coisas se conectem, né, profissional e pessoal, ok, aí as coisas acredito que são interessantes. Então assim, eu cobro isso dos atletas, né? Eu gosto de estar num lugar feliz. Eu gosto de autonomia, eu gosto de respeito, eu gosto de formar um ambiente seguro, eu tenho que estar por inteiro, não que eu não tivesse, né? Não que eu não tivesse tudo isso no Noroeste, mas eu acredito que era um momento de encerramento de ciclo, onde eu queria visualizar outros projetos, outras ambições, e foi uma decisão aí, é óbvio que dentro do planejamento meu, estar num Paulistão me colocaria numa possibilidade de projeção maior no mercado brasileiro, que eu acredito que é o próximo passo meu na minha carreira. E eu tenho agora a possibilidade de elevar o 15 no mais alto patamar, que o nosso planejamento aqui hoje é ser campeão da Copa Paulista, ter a possibilidade da Série D e conseguir projetar aí o 15 de Piracicaba nesse cenário brasileiro, e eu conquiste meu espaço também nessa projeção, que é o meu planejamento profissional também. Então, acho assim, maturidade não foi simples, tá? Não foi simples, não foi fácil, houve um desgaste, algumas pessoas não gostaram, eu entendo, mas acredito que outras pessoas que vierem, que estão lá, estariam mentalmente e por inteiro para dar continuidade a esse projeto que é vencedor hoje no Noroeste. Pois é, você fez uma campanha na Série A2 deste ano, no meu entendimento, excelente. Pô, Demar, como excelente se não subiu? Pera lá. A Série A2, para mim, é a competição mais forte de todas, até mais do que a 1. A 1 você tem os 4 grandes que são os favoritos, e o que vier veio. A 2 não, você tem times todos equilibrados, cidades importantes e tal. Você montou um time, você classificou para a fase decisiva e você perdeu nos pênaltis. Então, para mim, é um trabalho excelente. Agora, você que é treinador, que é profissional, torcedor, que é mais passional, como que vocês avaliaram o trabalho deste ano quando vocês pararam no Capivariano, Moisés? Ele poderia ter sido coroado com... Eu sempre falo isso, né? Eu quero ter a chance de ser campeão. E nós queríamos ter a chance de ter tido acesso. Porque aí existe trabalho do outro lado, é detalhe, é um dia bom, um dia ruim, né? É o universo ele conspirar a favor. Então, assim, futebol tem tudo isso e por isso ele é fascinante e apaixonante. Mas, assim, o trabalho ele foi bem feito por várias circunstâncias. Logo que eu assumi o 15 de Piracicaba, todas as equipes praticamente, todas estavam praticamente montadas. E a gente teve que ir para o mercado onde tinham poucos atletas disponíveis. E isso não foi fácil na pré-temporada. Tanto é que nós estávamos faltando 3 semanas para a estreia, 4, e nós não tínhamos um elenco definido aí, não tinha elenco, né? Faltava muita gente se apresentava, a gente tinha um elenco curtíssimo naquele momento. E eu como treinador sei que a repetição traz padrão, né? E é importante para que se ganhe jogos ter uma equipe encaixada, trabalhada, né? Trazendo detalhe a favor. Mas nós pulamos etapas, aceleramos o processo,
através da assertividade nossa em termos de trabalho, através da vivência e experiência dos atletas, montamos um elenco fortíssimo, houve investimento altíssimo, tinha um investidor, né, naquela época, e obviamente nós fizemos um primeiro jogo aqui que eu acredito que a gente tivesse o gramado que nós temos hoje, acredito que a gente teria tido um resultado melhor pelo segundo tempo que a gente fez contra o Capivariano. Mas saímos, digamos assim, para um Capivariano que foi campeão, né, que teve continuidade, que tinha trabalho, que tinha um Hélio Cizenando à frente por 3, 4 anos de continuidade de trabalho, e essa continuidade que eu tive no Mirassol, que eu tive no Noroeste, é o que a gente está trazendo para cá, para que a probabilidade seja maior de conquista de Copinha e futuramente de Série 2. O nosso torcedor, ele é passional, eu entendo mais do que ninguém o nosso torcedor, são 10 anos na Série 2, é um torcedor que está ferido, né? Eu me encontro nesse momento agora preparado para esse torcedor, para esse momento do 15 de Piracicaba, né? Sabendo gerir, cobrando expectativa, pressão, que é fortíssimo. Quem esteve no jogo aqui quando o Araçatuba viu, né, o Barão pulsando e fez toda a diferença, e é isso que a gente quer do nosso torcedor. Entendo, né, e sabemos nós, eu brinco, essa analogia eu faço que para eu sair pela porta da frente, eu tenho que ser campeão e tenho que colocar esse time na primeira divisão. Ô Moisés, você sabe que eu sou um cara que eu sou entusiasta do mata-mata, eu gosto muito desde a época de torcedor, eu gosto da emoção do futebol. E eu não levanto bandeira contra os pontos corridos, mas eu acho que o mata-mata tem toda uma magia do futebol, e você está no mata-mata agora. E sem querer me gabar aqui, quando nós tivemos a primeira rodada agora das oitavas da Copa Paulista, e vocês acabaram surpreendidos, para mim foi uma enorme surpresa o Araçatuba vencer, eu falei assim, olha, Ademar, eu até tento compreender esse resultado, porque assim, depois da campanha que vocês fizeram, chegando invictos, uma campanha que traz favoritismo, encorpa o time, mas ao mesmo tempo, Moisés, traz uma pressão também que às vezes é difícil de controlar, né? Como é que você fala isso? Fábio, ótima essa pergunta. Eu aproveito a audiência de vocês para tentar me explicar. E às vezes futebol tem explicação, às vezes não, né? Mas às vezes o nosso torcedor, e através da audiência de vocês, a gente consiga acalmar, né? Acalmar. E assim, o futebol de maneira mundial, cada vez mais ele está equilibrado, tá? E a gente viu hoje um Mundial de Clubes onde o Al Hilal, né? Al Hilal ganha do Manchester City, né? Nosso time ele é jovem, né? Uma média acho que de 25, 24 anos, e já foi mais jovem dentro da competição, porque a gente usa muitos meninos na base e a gente quis ir numa formatação mais jovem nessa Copa Paulista, e novo. Quando eu falo novo, por repetição. Então ele está numa construção dentro da competição, e esse é o primeiro mata-mata dessa equipe, e com esse peso, essa responsabilidade que foi dada, e está tudo certo. Acredito que, ok, a gente fez a melhor fase, a gente fez ótimos jogos, é o 15 de Piracicaba, que tem muita força, tradição, né, nessa competição. Assim, é uma equipe que fez, né, e ter essa pressão, essa responsabilidade, a gente sabia disso, mas a gente sabe que do outro lado existe trabalho. Nós pegamos um Araçatuba com valores individuais, com valores coletivos, que soube lidar, né, com esse peso contra nós e deixando eles muito leves, sem responsabilidade nenhuma, né, e que abrilhantou, digamos assim, essa classificação nossa. Nós tivemos um primeiro jogo muito difícil lá por várias razões, pressão, cobrança, responsabilidade, campo ruim, calor, estratégia do adversário, valores individuais e coletivos do adversário. Foi um dia ruim nosso de comportamentos, tomamos um gol numa fase nossa, que nós somos hoje a defesa menos rodada da competição, a bola parada nossa é muito forte, tomamos um gol, demos mole, e trouxe toda essa carga para o segundo jogo, que tinha que fazer 2 gols, o tema normal para fazer. Mas acredito que é uma construção. Então, é o primeiro mata-mata, e a gente hoje
Acredito que se fortaleceu com tudo isso, é isso que eu quero, trazendo um pouco mais de leveza para que tenha menos pressão para empenho e desempenho e tomar as decisões no próximo jogo, que é o Oeste. Ô Moisés, acompanhando o seu time, o 15 sempre teve tradição, né, de ter grande categoria de base. O Beraldo, muita gente no São Paulo trouxe o André do 15, o 15 que descobriu o André Beraldo, e daí o São Paulo vendeu ele, inclusive o 15 embolsou uma grana. E eu vejo no seu time, até eu acho que na primeira rodada, na base. Como que esse trabalho é integrado no profissional, o trabalho do profissional com a base? Você faz... Como que esse trabalho, já que se aproveita tantos garotos, Moisés? Eu já tive alguns cases de sucesso, né, Ademar? E um desses é o Mirassol, onde a gente revelou muitos atletas também. Para mim, atleta é atleta bom, não tem idade. Atleta bom, a gente vê que ele está preparado, a gente dá oportunidade, e aí é dele que se manter ou não. Mas, obviamente, que a gente vai arrumar algumas estratégias mentais, emocionais, blindar o atleta para que ele não se queime, né? E ele tenha performance porque eu sou um ex-atleta e jogador precisa de confiança. Então você blinda, prepara, arruma sistema e deixa o atleta mais à vontade para tomar as decisões, mais seguro. Né? E na minha primeira passagem, onde a gente levou o time da 3 até a Série A1, também tivemos atletas onde a gente revelou. Um desses foi o Diego Silva, que futuramente foi jogar no Flamengo, né? Logo na sequência. Entre outros que a gente tinha lá. Na minha segunda passagem também, a gente teve aqui João Maístro, entre outros atletas também, tá? E nessa passagem agora, a gente está dando continuidade no trabalho que vem sendo feito no 15. Hoje nós temos o Carlão, que é coordenador, o Ivan, que é diretor, né? Tivemos treinadores que passaram aqui, que fizeram bons trabalhos. Começou o Edson Paulista, hoje é o Marcos Início, que foi meu capitão na Série A3, na Série A2 e na Série A1. Então, existe sim essa interação, eu acompanho de perto, vejo o treino, vejo amistosos, faço rodízio de atletas que estão treinando conosco aqui, para eles entenderem e verem que é o profissional, intensidade, trabalho, laço, pressão, cobrança, exigência, se acostumar com o vestiário para não se assustar, e o resultado é esse. Hoje nós temos um goleiro de 19 anos que fez grandes jogos e fez uma boa parte do campeonato titular, que é o Pedro, o Luiz Gustavo, o nosso zagueiro de 20 anos de idade, que tem se firmado, Serginho, que já vai na nossa segunda competição, é uma joia que a gente tem lapidado, temos Iago, né, que foi destaque nesse último jogo agora com 20, 21 anos de idade, foi emprestado por Lemense e Ventor, nós temos Anthony, que jogou vários jogos na Série A2, temos Eric, que foi o Taquaritinga, voltou, hoje nós temos Gabriel Bulão, que foi para o RT campeão e voltou, e entre outros que estão treinando hoje, que tem uma safra boa, e queremos sim, a tendência, e queremos isso, a cada campeonato passar, atletas da base estarem inseridos no processo e sendo mais aproveitados. Ô Moisés, eu quero até agradecer você, porque é muito legal a gente entrevistar um cara que tem uma explanação tão legal sua, e a gente viu que você é muito verdadeiro, você é muito direto nas respostas. E você deu uma resposta aí que me chamou a atenção e me lembrou também, porque você disse o seguinte, que o convite do 15 de Piracicaba te ofereceu estabilidade, isso é muito importante. E eu lembrei da entrevista com o Pintado no último programa, que o Pintado disse o seguinte, né, que esse é o problema do planejamento, que tropeça muito nos clubes, que às vezes te oferece um trabalho sem respeitar o planejamento. Eu queria te dizer o seguinte, te perguntar o seguinte, com relação a isso, a estabilidade, a um trabalho com planejamento, aquela coisa de você realmente jogar limpo e oferecer uma estabilidade para o treinador, até que ponto isso faz a diferença? Fábio, muita diferença, muita diferença. Volto a falar da Série A2. Se a gente apontasse, se alguém apostasse R$100, ou se tivesse uma aposta no Capivariano, tinha ganho muito dinheiro. Acho que desculpe esse exemplo simples que eu estou dando, tá? Eu acho que a pré-Série A2, poucos falavam do Capivariano, né? Mas nós sabemos o porquê. Foi uma repetição, continuidade de trabalho de treinador, comissão e atletas. Acredito que o Primavera não é diferente. O ano passado, se não me engano, o Primavera saiu nas quartas de final para o Comercial, correto? Oitavas ou quartas na Copa Paulista. Né?
E vem nos últimos 10 anos aí tentando subir, principalmente com o Nenê, Deco e companhia agora, tentando, né? Classifica, não classifica, tenta, investe. E assim, e a continuidade, a repetição, né, fez com que essa equipe tivesse uma probabilidade maior. Se eles cedessem uma certa pressão de entender que o Primavera fez a melhor campanha da Copa Paulista e sair para o comercial não tivesse tudo errado, será que eles teriam subido? Né? Então, só fica a pergunta. A minha continuidade aqui, eu acho que é devido muito ao presidente, ao Matheus, que entende isso, que entendeu isso. Ele me trouxe isso para cá, para que a gente ande junto e haja uma evolução de mentalidade, estrutural, porque onde eu passei foi assim. Passei pelo Barra, passei agora pelo Noroeste, tive 4 anos no Mirassol, né? Lá tem esse perfil também de continuidade de treinador, e eu acredito que esse seja o caminho. Hoje são 2 caminhos. É óbvio que existem exceções, tá? Existem exceções. E nós sabemos. O segredo está hoje em continuidade de trabalho, repetição de elenco, modernização e evolução em estrutura, muito mais do que investimento alto em elenco. Eu acho que o gastar em elenco é bom, lógico que é bom. Todo treinador vai querer trazer grandes atletas que possam decidir tecnicamente, né, principalmente. Mas se a gente conseguir associar tudo isso, ok, vamos gastar. Se não, né, acredito que tem outras prioridades. E a continuidade, né, Fábio, é importantíssimo, tá? Para a continuidade, porque traz repetição, traz padrão. Você tem, né? Você sabe o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito para a continuidade. Você não começa do zero em termos de metodologia, ideia de jogo, montagem de elenco. O clube te conhece, eu vou conhecer. Você conhece todos os processos, todos os departamentos do clube. Acredito que o caminho seja esse, e as equipes cada vez mais estão indo nessa linha. Moisés, o seu caminho agora é o Oeste, que já foi de Barueri, evidentemente não está jogando lá desde que a presidente do Palmeiras, a sua empresa, comprou lá a arena, ele vem jogando em Osasco. Então, na teoria, você novamente é o favorito, você joga novamente em casa, decide em casa, mas agora você vai pegar um campo neutro no primeiro jogo, onde geralmente a torcida é 100 pessoas, 100 e poucas pessoas. Se 3, 4 ônibus de Piracicaba forem acompanhar a partida, vai ter mais torcida do que do próprio Oeste, que não é da cidade. Existe alguma situação que é favorável ao 15, o fato do sua campo e torcida não serem do Oeste, seu próximo rival, que inclusive trocou de treinador durante a competição, foi mudando o elenco e tal? Como que você vê o seu próximo adversário e o primeiro jogo fora de casa, que será em Osasco? Eu acho assim, Demar, é um time de Série A2, então são 2 times de Série A2 que vão se enfrentar. Você pega um Oeste, eu acho que acostumado a esse momento. Acho que depois eu posso estar trazendo os números, vou falar com o nosso assessor que está aqui do meu lado, o Evandro. Foram vários confrontos nessa formatação, né? Eu vejo hoje assim, posso estar exagerando, mas acho que não. Se a gente pegar o time que daqui a pouco é o campeão e o que não classificou, aqui, acredito que vai dar jogo. Tá? Existe um equilíbrio muito grande hoje na Copa Paulista. Tá? Eu acho que quando você tem um mando de campo que é seu, que é forte, e que um torcedor que está apoiando, porque o nosso torcedor aqui, que teve mais de 4 mil pessoas, foi fundamental para a nossa classificação, faz a diferença, né? Mas o Oeste ele tem jogado lá, então ele conhece o nível do seu gramado, está adaptado ao espaço, está adaptado àquele ambiente do seu torcedor. Então, assim, acho que a gente vai enfrentar um Oeste assim, é um confronto difícil, equilibrado, de uma equipe que é acostumado, e assim, como foi falado no primeiro jogo com o Araçatuba, né? Foi falado assim, foi até uma polêmica aqui local, né? Se a gente tinha a obrigação de passar do Araçatuba. Se você falar que tem obrigação, sou arrogância, né? Parece que já está definido, e eu não concordo muito com isso. Eu acho que o
O 15 no primeiro confronto tinha responsabilidade maior, responsabilidade com a campanha, responsabilidade com o tamanho do 15, com o histórico do 15 da Copinha, tinha responsabilidade de competir mais e se esperava, né, que passasse o 15 como foi. Então acredito que com o Oeste agora, mesmo que a gente tenha campanha, eu sempre falo isso, cada vez mais isso eu falo isso com os atletas, entra em momento que o juiz apita é que se define. Não entra tabela, não entra favoritismo, não entra folha, não entra divisão, e futebol está cada vez mais isso. Entendemos nós que nós vamos enfrentar um Oeste aí forte e competitivo. Ô Moisés, esse foi o grande aprendizado dessa derrota nas oitavas de final, que quebrou uma invencibilidade do 15 para o Araçatuba. Foi esse o grande aprendizado que o teu time jovem, teu elenco jovem teve e vai trazer com certeza para essa partida de quartas de final contra o Oeste, jogando a primeira fora novamente. Esse foi o grande aprendizado, dizendo o seguinte: olha, gente, tudo que foi feito apaga-se. São 2 jogos, temos que ter inteligência para jogar os 2 e saber, se tiver que perder, ninguém pensa em derrota, claro, mas saber perder também para poder buscar depois no jogo da volta. Foi esse o grande aprendizado? Eu acho que o elenco ele deu resposta, ele reconheceu que jogou mal, ele reconheceu os valores do adversário e reagiu. Por isso que a gente classificou. O mata-mata, ele é feito de ciclos. São 2 jogos e são 4 tempos. Nós sabíamos que um momento e a gente ia ter o nosso ciclo, que foi o segundo tempo aqui. E aí a gente tinha que ter um poder de decisão e efetividade muito grande para trazer a tranquilidade no jogo. Porque quando a gente fez 1-0, tirou o peso, tirou Piracicaba das costas, né? E aí as coisas fluíram naturalmente. É um time novo, então creio eu, e eu quero isso, que haja evolução nessa pressão de mata-mata, nessa responsabilidade de mata-mata. E o principal legado desse primeiro jogo, o aprendizado desse primeiro jogo é interpretar o que o jogo pede. A gente não interpretou o que foi o jogo lá em Araçatuba, o que ele pediu, né? E aí os nossos comportamentos não foram daquilo que pediu. Então acho que o grande legado, né, grande aprendizado é viver todos os ciclos e principalmente o primeiro jogo lá em Osasco. Moisés, você é bicampeão da Copinha, né, da Copa Paulista. Você foi campeão com o Noroeste em 2012, foi campeão com o Linense em 2015. Tem alguma coisa de lá que você traz para cá, ou agora são situações, momentos e competições diferentes? Ou você acha que tem coisas que aconteceram positivamente lá que você tem visto no 15 agora? Não, trago coisas sim, trago aquilo que foi o ano passado. Eu falo muito sobre gestão, sobre dia a dia. A minha liderança com eles é muito genuína, né? Tenho virtudes, deficiências, vulnerabilidades, assim como eles têm. Tá? Acho que a construção com o Noroeste foi de uma, a construção com o Linense foi outra. Eu preciso de lideranças dentro do vestiário onde os meus olhos não vão, né? Eles têm que me ajudar a gerir também, né? Nós temos é óbvio que eu vejo hoje uma Copa Paulista mais equilibrada do que foi aquelas 2. Tinha muitos times bons, mas foram em reta final. Aqui não, acredito que todas as equipes que estavam hoje, todas as equipes que entraram agora nessas oitavas e quartas têm totais chances de ser campeã, entendeu? Eu acho que eu trago lições, né, daquilo que foi. O próprio Linense, que eu fui campeão, foram mata-matas muito difíceis. A campanha minha foi boa, eu tinha no primeiro mata-mata possibilidade de 2 empates, foi 0-0 e 3-3 com o Nacional. O primeiro jogo com o Penapolense na SEMI, que era um clássico, eu perdi o primeiro, ganhei o segundo. E o Ituano, que a gente fez a final, eu estava perdendo até os 49 do segundo, fiz o gol de empate, não tomei gol lá em Itu e fomos campeões dos pênaltis. Então, assim, mata-mata são ciclos. É isso que eu trago do que eu fui campeão. E é tudo ou nada. Você tem que acreditar até o final que é possível você reverter resultado, né? E você tem que estar sempre vivo até o final, até o jogo da volta. Então, acredito que essa é a lição que eu trago, né, nesses 2 títulos que eu tive aí. Acreditar sempre até o final que é possível, né, resultados positivos. Ô Moisés, até por uma questão de curiosidade, que a gente tem uma longa estrada aí no jornalismo esportivo, a gente fala com muitos treinadores, temos muitas competições que nós
cobrimos, e quando falo nós, eu e o Ademar, eu me refiro a ele também. Você, como treinador, como um profissional renomado, que tem passagem por grandes clubes, é o bicampeão já ganhou 2 vezes a Copa Paulista. Você tem uma predileção pelo mata-mata? Porque, por exemplo, o Luxemburgo sempre adotou a linha do seguinte, que ele preferia muito mais pontos corridos. Ele prefere um campeonato mais cadenciado de rodada a rodada. O mata-mata é uma competição que mexe com você ou é a famosa casca de banana? Principalmente para uma equipe que vem arrebentando como o 15 de Piracicaba. Ótimo, ótima pergunta, porque o ano passado, com o Noroeste, eu subi sendo 8º, né? E aí a gente tirou o primeiro, que era o favoritaço, que é o São Bento. E fez uma grande campanha, né? E é um timaço do São Bento também. Acho que o ponto corrido, ele premia a regularidade, elenco, né? Então, a campanha que a gente fez pela regularidade, e poderíamos ter caído fora para um time que foi o 16º, com todas as dificuldades que eles tinham, né? E todas as suas limitações, e assim é futebol. O mata-mata, eu já fui campeão, né, fazendo campanha boa, e eu já tive sucesso em chegando por último. Então, assim, depende do elenco, depende do momento. Eu não tenho preferência, não. Mas eu acredito que eu iria no mais justo. E o justo é o equilíbrio, é ponto corrido, porque premia a constância e a regularidade. Pois é, por mais que, dentro do que você... Oh, não, termina, por favor, desculpa, pensei que você tinha terminado, desculpa. Não, por mais que as minhas conquistas maiores são de mata-mata. Então, assim, cada vez mais eu sei como né? Quais são os comportamentos, e trago isso para esse trabalho agora. Eu queria falar que dentro desse trabalho integrado, eu tenho certeza, e pode ser que eu esteja equivocado, e aí você me corrige, que o seu trabalho já é para o ano que vem também, não é só para a Copinha, você também já está comandando o time, estruturando o time todo para uma temporada que vem também, para a Série A2, disputada a Série A2. Você tem uma base de séries hoje, a gente pode falar isso, ou o time de um campeonato é esse, a partir do ano que vem vocês vão ver o que aproveita, o que não aproveita, enfim, o elenco para o ano que vem vocês vão ver depois. Como que é esse trabalho a próxima Série A2 do ano que vem? Tenho sim, eu tenho contrato até dezembro do ano que vem, né? E o meu histórico aí mostra que eu não tenho ansiedade nenhuma de sair, né? Muito pelo contrário, acredito na repetição e na continuidade, que acredito que a probabilidade maior de conquista tanto o treinador quanto o clube, né? O meu sonho agora, minha ambição, é levar o 15 no mais alto patamar, tanto no cenário nacional quanto estadual. Nesse primeiro momento da Série A2 para cá, nós tivemos dificuldade. A única continuidade que teve foi de trabalho, de ideia de jogo, de modelo, e acredito que você traz diagnósticos para a continuidade, né, que acredito que façam que a probabilidade seja maior de acerto e menor de erro, né? De vestiário, de liderança e tudo mais, aquilo que é um elenco competitivo, né? E nós começamos do zero, né? Demoramos a entrar no mercado por várias razões, acho que existia a possibilidade de venda, né, do clube, e demoramos no mercado. Eu chamei o presidente, falei, presidente, no final do dia, quem paga a conta sou eu tenho que ganhar jogo, né? Precisamos ir no mercado, qual é o orçamento e vamos embora. Um pouquinho atrasado, mas conseguimos aí montar um elenco, eu estou muito feliz, muito orgulhoso, muito equilibrado, né, dentro daquilo que é a nossa ideia de jogo para esse momento, tá? Então, assim, a tendência, né, Ademar e Fábio, Ademar, que eu tenha continuidade desse elenco, boa parte, tá? Alguns vão ter propostas, outros podem não ficar, alguns já têm contrato, então são coisas naturais de futebol, mas acredito que a gente consiga, assim, manter boa parte do elenco, e acredito que seja a fórmula para que a gente faça já uma Série A2 forte e competitiva. Ô Moisés, a minha última da minha parte aqui, agradecendo já um bate-papo muito legal com você, é o seguinte, você é um ex-zagueiro natural de São Borja, é gaúcho, mas está há muito tempo aqui no futebol de São Paulo, já pode ser considerado um paulista adotado aqui muito bem, né?
E deixa eu te perguntar, você traz ainda com você aquele negócio da escola gaúcha? Ou o treinador tem que se adaptar, tem que estar com os olhos abertos? Eu vejo que você é um cara que, desde isso você falou, né? O futebol está muito nivelado, hoje a coisa está muito igual, né? Então, quem ficar achando que realmente só a camisa pesa, só os reforços pesam, não, eu acho que muita coisa pesa aí, principalmente planejamento, né? Como que é o Moisés hoje? O Moisés é um cara muito enraizado ainda daquela escola gaúcha ou não? Já é um cara mais aberto que vê o futebol de maneira diferente. Vamos lá, vamos lá. Eu sou um gaúcho caipira, né? Tomo chimarrão, como aquele pintado na Rua do Porto e de vez em quando uma cachaçinha. Então, conectou, né? Conectou. Entendeu? Assim, e aquele bom churrasco de sempre, né? Todo final de semana, se possível, em casa tem, né? Então, assim, vamos lá. Cara, assim, eu sou um treinador, o meu mercado todo é de São Paulo, né? Então, todo o tempo eu fiquei aqui. Eu sou um treinador em construção, cara, e acredito que a escola gaúcha, ela tem grandes treinadores, né? Por várias razões, né? Mas eu sou hoje eu trago a sensibilidade, a visão e o vestiário de quem jogou. Eu entendo, né? Aquilo que o atleta sente, pensa, como ele chega no vestiário, como ele se comporta. Eu consigo, os 15 anos como atleta, acredito que me ajude muito nisso. Quando a fase está boa, quando a fase está ruim, quando você tem problema particular, quando você não tem, né? Que nem eu fui jogar no mata-mata, a gente sabe que como é momentos como esse de conflitos e tensões, né, e ansiedades, e a gente tenta passar tranquilidade para eles, né? Mas também eu tenho que estar atualizado aquilo que o mercado pede, né? Essa versatilidade, né? Hoje o treinador de hoje e vejo que essa diferença dos que vêm de fora para cá, e cada vez mais a gente melhorou nisso daí, que é organização de treino, metodologia de trabalho, né, as cargas distribuídas. Eu acho que você tem que ser um treinador, vamos falar a palavra moderna, né, um treinador híbrido com relação a sistemas táticos, né. Então, assim, eu faz 2 anos que eu tenho jogado com linha de 5, com 3 zagueiros e suas variações. Fiquei 12 anos, 13 anos jogando 4-4-2 com suas variações. Voltei hoje, né, a jogar no 4-4-2 com as minhas variações. Então, assim, eu acredito que hoje eu me vejo, eu trago como você falou, né, Demar, no começo, eu gostei, eu trago esse futebol raiz ainda, porque eu sou um ex-atleta, eu falo a linguagem do atleta, simples, né, mas também o atleta hoje ele tem que ver, e eu acredito que isso seja uma conexão, o atleta, e ele vê, na minha época não era assim, eu tinha o treinador paizão, que era coletivo, né, era finalização e jogar, que era o treinador paizão. Hoje não. Hoje o atleta, ele percebe se o treinador é bom ou não, se ele vai evoluir ou não. E acho que a minha grande missão com a minha comissão técnica é essa. Passar pelo treinador, pelo atleta e deixar ele melhor para aquilo que o futebol exige. Moisés, para encerrar da minha parte, já agradecendo a sua disponibilidade, eu ia falar o seguinte, tem uma pergunta do Natalino que está no nosso chat aqui falando o seguinte, que o Abel Ferreira faz um grande trabalho no Palmeiras, mas também tem o comprometimento de torcida, elenco, né, com investimentos, e tem paciência, que eu acho que não tem tanto assim, da imprensa e da torcida. É verdade que a cobrança da torcida e da imprensa no dia a dia abala um pouco também o trabalho ou não? Aí, Evandro. Tem muito não, paciência. Pelo que a gente vê. Não, cara, eu acho assim, qual é a minha visão? Eu acho que eu tenho acompanhado o Abel, acho que acredito que é um grande treinador, é um dos melhores, se não o melhor hoje, né, por resultado e por várias razões, e a gente vê aí, cara, o Abel ganhou tudo,
e mais um pouco. E a gente vê bastante impaciência, não paciência e intolerância ainda com o trabalho dele. O 15 de Piracicaba é muito parecido com o grande, a exigência, tanto de torcedor quanto imprensa. E eu estou tentando, né, Ademar? Porque eu acredito que eu posso falar isso no momento que eu estou, com aquilo que eu já fiz no passado, com aquilo que eu fiz no presente agora, e eu quero que a imprensa e o nosso torcedor tenham paciência, porque acredito que quando a gente tiver, voltar aquela sinergia que nós tivemos na 3 e na 2, com 20 mil pessoas que tinha aqui, associado ao trabalho e aquilo que o 15 faz no Barão aqui fora, eu acredito que é uma probabilidade maior de que as coisas aconteçam. A gente entende hoje que o nosso torcedor está impaciente, né, que ele está ferido, mas se a gente não se juntar, imprensa, torcedor, clube, diretoria, elenco, diretoria, as coisas ficam mais difíceis, né? E se as coisas acontecerem, acontece para todo mundo, para a imprensa, para o torcedor, né, para todos nós. Nós já vivemos momentos maravilhosos aqui, nós tivemos um acesso em 2012, nós temos 2011 para 12, né? 2010, 11, 12, e nós sabemos o caminho e entendemos que a imprensa local, né, o nosso torcedor, são fundamentais e importantes para se tenha êxito. Ô, Ademar, eu tinha falado que era a minha última, eu tenho que registrar esse comentário aqui no nosso chat ao vivo. O Álvaro Domingues está com a gente, manda um boa tarde para todos, e ele fala o seguinte: olha que moral, que o Moisés, se não bastasse ele ser o rei do acesso, ele é conhecido como o Pepe Guardiola do interior de futebol paulista. Não é só a carequinha, não, pelo jeito são os resultados, né, Ademar? E aí, Moisés? Cara, é engraçado isso, né? E eu presumo, não sei a opinião do Moisés, eu adoro o Guardiola, cara. Pra mim é o melhor do mundo. Eu adoro ver os jogos do City, mesmo o City começando mal o inglês aí. Mas eu adoro ver a escola Guardiola. Se o Moisés for, eu tô assim, ó, o 15 vai faturar o título. É meu favorito já agora, se ele for o Guardiola do interior. Ó a pressão, ó a pressão. Obrigado. Ó a pressão. Não, tudo isso tá tudo em ordem, tudo em ordem. Eu já vi várias coisas, né? Já fui falar de egertismo, né? Lá em outros clubes, né? Para mim é uma honra, cara. Eu me sinto lisonjeado, é o Álvaro, né? Obrigado, viu, Álvaro? Você ser comparado com o Pepe, cara, o Pepe é fenomenal. Eu acho que existe o antes e depois aí do Pepe Guardiola, principalmente com relação ao jogo posicional e a metodologia de trabalho, né? Hoje nós temos o Ancelotti, né? Que é o Ancelotti, né? Que é o nosso técnico da seleção brasileira, até tem jogo hoje, né? Que eu tenho o livro dele, que para mim é uma referência como liderança, né? Como gestão. E obviamente que ele ganhou tudo e mais um pouco. Até hoje nós estávamos no vestiário falando sobre isso, que assim, dá mais uma hora de programa aqui, né? Que a gente estava falando sobre as soluções, né, do jogo posicional do Guardiola, né, que hoje, que voltou no Mundial de Clubes, agora voltou aquela marcação individual. Até 2016 eu marcava individual, hoje eu marco por zona, em alguns momentos também. Então voltou, né? Pegamos uma Araçatuba muito forte nisso, entre outras equipes. Mas assim, obrigado pelo elogio. Tomara que a gente hoje não, eu não tenho, digamos assim, ser parecido com alguém em termos de jogo, né? Hoje eu quero a minha equipe hoje ela é equilibrada, né? É uma equipe que se adapta ao adversário, se adapta à circunstância e muito versátil, né? Com relação aos sistemas. Isso é importante. É isso aí, Ademar. Moisés, eu te agradeço muito pelo carinho com a Ulisses TV aqui. A gente está acompanhando a Copa Paulista de perto. Nós vamos trazer 2 jogos com o comercial e espero que na próxima rodada, na próxima fase, o Ulisses aqui com a federação, com o time em evidência aqui para a gente fazer os 2 jogos, se Deus quiser, das semifinais. Grande abraço, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo que foi feito na Série A2, eu entendo que foi feito um grande trabalho e ali foi nos pênaltis, né? E o 15 continuando o grande trabalho na Copa Paulista e tenho certeza que o 15 virá forte para a Série A2 também ano que vem. Se você ganhar essa Copa Paulista, você prefere uma Copa do Brasil
ou você prefere uma Série D? Ou vocês vão pensar isso lá na frente, Moisés? Vamos, Ademar, vamos pensar em ganhar do Oeste primeiro, né? É verdade. Depois, quando a gente tiver a chance de escolher, que tem um caminho ainda árduo, né? Aí a gente escolhe. Mas acredito que seja a Série D, né? Mas nós temos um Oeste pela frente, nós temos dois tempos aí muito difíceis, né? Aproveitar e agradecer ao nosso torcedor aí que mais de 4 mil pessoas teve aqui, né? E o Barão pulsou como há muito tempo eu não via. Foi importante para a nossa classificação diante do Araçatuba. Foi um jogo difícil, um jogo duro. E obrigado pelo convite, é uma honra, uma satisfação. Tá? Sempre que necessário estarei à disposição. Ademar e Fábio, sucesso aí no trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês aí da Ulisses TV, que está sendo brilhante também e trazendo, né, esse momento agora e o trabalho de todos, que a gente possa mostrar o nosso valor e nossa maneira de ser aí, simples, né, com o nosso trabalho com relação ao interior de São Paulo.